numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Uns 20 dias antes da Páscoa de um fatídico ano lá, e por questões outras, Pôncio Pilatos, na época da Páscoa, iria se dirigir à cidade de Jerusalém, pois que na Páscoa diversas delegações de muitos dos países daquela época para ali se dirigiam, e era um momento de grandes negócios, negociatas e atualizações de assuntos da geopolítica. Então Pôncio Pilatos, governador romano imposto aos judeus, ia para Jerusalém na época da Páscoa. Pôncio Pilatos tinha 5 centuriões à sua disposição. Enviou alguns destes para Jerusalém, e no meio destes foi aquele que teria o azar de, na sexta-feira, ser o oficial de plantão na delegacia lá de uma certa rua. Desculpe a brincadeira, mas para vocês entenderem. E um centurião lá estava, numa sexta-feira de manhã, com mais 3 ou 4 guardas, quando, logo após o raiar do dia, chega um aviso do palácio dizendo que naquele dia ia ter crucificação. Pense numa notícia ruim para um soldado romano. Em especial numa sexta-feira, véspera de uma festa pascal, no sábado, e crucificar judeus em Jerusalém, perto de uma Páscoa, era tudo que um soldado romano não queria, porque era motivo de receber pedradas, cusparadas e tudo mais que os zelotes e os outros segmentos judaicos que não queriam se submeter a Roma costumavam jogar, escondidos que ficavam nos tais soldados que eram obrigados a levar os prisioneiros para serem crucificados. Ao receber aquela notícia de que naquele dia ia ter crucificação, o sargento lá do dia, ou seja, o tal centurião, que só estava com 3 ou 4 guardas, pediu reforços e foi avisado de que ele aguardasse que os reforços chegariam. E os reforços chegaram. Chegaram alguns outros guardas na companhia de um outro centurião que trazia, puxando por uma corda amarrada nos braços, de um homem que havia apanhado muito e que, com o rosto todo cheio de sangue, com espinhos, algumas coisas tipo coroa de espinhos na cabeça, havia apanhado bastante, e aquele centurião que aplicou a pena em Jesus comunicou ao centurião que iria crucificá-lo: esse é o primeiro, vem mais 2. O centurião então mandou o primeiro prisioneiro ficar aguardando dentro de uma caverna lá que servia como sala de delegacia. E todos, centuriões e soldados romanos, soltando precauções, palavrões, porque era um saco ter que trabalhar naquele dia, crucificando alguém. E logo depois chega um outro pelotão, trazendo, com todo tipo de pancadaria, os 2 outros que seriam crucificados ao lado de Jesus. Esses outros 2 vieram na base da pancadaria mesmo, sendo arrastados, levando pancada, pois que não aceitavam aquilo, e o primeiro prisioneiro, Jesus, havia chegado mansamente, sem oferecer resistência. Começa a caminhada para o Calvário. Aquele prisioneiro, o primeiro que havia chegado, apanhando igual aos outros, mas de nada reclamava. Os outros 2 chamavam todos os palavrões que podiam contra Roma, o imperador e os deuses romanos. Na hora da crucificação, quando os 3 foram pregados à cruz, os outros 2 fizeram de tudo e o tal prisioneiro não abria a boca. Só se escutava um ou outro gemido, mas era de um comportamento apavorante para os romanos, que estavam acostumados ao comportamento tipo que estavam vendo nos outros 2. Quando os 3 são suspensos no madeiro da ignorância romana e judaica, o crucificado do meio permanecia com uma postura digna, que simplesmente era inaceitável para os padrões de então. Nunca um crucificado se portara daquele jeito nos cânones romanos. E aquele prisioneiro do meio emprestava uma dignidade àquele momento tão estranha e singular quanto aquele pai agarrado com a filha na hora em que o tsunami iria destruí-los, quanto o jovem lá diante dos tanques,
Em resumo, no meio de toda a feiura existencial, de uma natureza que nos leva a sermos mais animais do que seres pensantes, de uma natureza estranha que está presente nos nossos DNAs, que nos impelem a agirmos com inclinações complicadíssimas. Mas de vez em quando aparece alguém que empresta dignidade e decência a esses processos e nós não costumamos compreender o porquê. O fato é que o DNA dos corpos do rapaz da China, dos atores no filme, e de Jesus são os mesmos. 3% ativado e 97% lixo. Mas cabe à vontade espiritual de cada pessoa fazer da educação que impõe à sua condição animal aquilo que lhe for possível fazer. São duas naturezas se digladiando, a natureza espiritual da minha alma, da minha vontade espiritual, e a natureza animal desse corpo, que está ativado a 3%, para virar bicho, sempre que meu instinto de sobrevivência for acuado, sempre que me faltar comida, ou sempre que me faltar instinto reprodutivo no campo do acasalamento sexual. Essas três coisas descontrolam um ser humano. Na verdade, descontrolam o corpo. Não deveriam descontrolar o espírito eterno. O que é que isso tem a ver? Absolutamente tudo. Tudo tem a ver com esse aspecto do DNA, pois ele está presente em toda a realidade universal e na natureza de tudo que nós conhecemos aqui na Terra. E na natureza nós vemos um leão atacar uma zebra e devorá-la. Nós vemos animais destruindo outros. Nós vemos animais homo sapiens se alimentando de outros animais. Nós estamos a todo momento financiando processos indignos, às vezes emprestando dignidade a uma obra que surgiu com defeito, ou surgiu sem dignidade nenhuma na hora em que o Criador, que gerou uma molécula doente, apesar de genial, resolveu a ela acrescentar o seu próprio princípio de fim ou de finalidade. Nos anais da espiritualidade está registrado que o Criador desse universo não fez isso de propósito. Que a tal mensagem de autodestruição é problema advindo de uma incomplementabilidade, desculpem, a palavra não existe, desse ser. E o fato é que tudo, absolutamente tudo o que passou-se nesse mundo, o que está se passando nos dias atuais e os dias próximos que nos esperam, tem a ver com esse pequeno problema. Tem a ver com essa doencinha. Porque é na deficiência que reside no DNA da espécie humana e de outras espécies existentes nesse universo. É na deficiência da expressão desse DNA que reside todos os nossos dramas e todas as nossas perspectivas. Os nossos sonhos também residem nessa questão. Como assim? A natureza já ofertou todos os sinais que podia oferecer para nos chamar a atenção que algo precisa ser corrigido. Posto que a natureza terrena é um poço de mistérios e de problemas, e todas as espécies que nela surgiram têm uma tendência criminosa terrível, já que estão sempre destruindo vidas para manter as próprias. Nós nos acostumamos a comer animais. E estamos tão acostumados que nem crime mais consideramos e nem mais achamos que isso é um processo indigno. De tão habituado, por força das circunstâncias, nós estamos. Mas é indigno. Assim, falamos de sinais dos tempos, falamos de sinais que existem por aí, falamos de revelações que surgiram ao longo
da tentativa dessa humanidade de se autocompreender e de compreender o que está